Paz, família. Como eu tinha falado, vamos fazer esse culto de ação de graça. E aí eu queria que minha mãe começasse com a oração. Mãe, pode orar para a gente começar? Sim, oramos então. Senhor Jesus, neste momento, estamos na Tua presença, estamos aqui reunidos para agradecer pela grande vitória que Tu nos deste, meu Pai. Te louvamos pela nossa família, te louvo, Senhor, te agradeço pela vida do André, da Manu, da Helena, da Elisa. Senhor, Tuas bênçãos, Senhor, continua, Senhor, sobre as nossas vidas. Agradecemos por todas as pessoas, Senhor, que oraram para que essa vitória fosse alcançada, meu Pai. Te louvamos, te agradecemos por todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Começar com a adoração do Santo e Santo. Vamos louvar o nome do Senhor, dizendo que só Ele é santo, porque sem Ele nós não estaríamos aqui. Aleluia. Sinta a presença do Senhor aí nesta noite, véspera de feriado, e cante conosco, louve ao Senhor. Te louvamos, Deus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Oh, 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 oh. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Não há outro, não há ninguém que se compare à grandeza do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Será que você pode glorificar da sua casa aí? Aleluia.
Esse é um hino que falou muito com a gente durante esse período também. Eu até já louvei ao Senhor através dele, já no culto da família Santos. E nós queremos repetir essa canção. Se você puder também, você cante com a gente. Profetiza isso sobre a vida da sua família. Profetiza isso sobre a vida dos seus filhos, do seu pai. E que vocês possam ser cheios das bênçãos do Senhor. Aleluia. Ajuda a Vanete a cuidar da vida. Cante conosco. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e de paz. Amém. 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 Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 E a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Que a bênção se
derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, e em ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Que assim seja, aleluia. Por de trás, por diante, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus continue abençoando cada família que está presente aqui, né, neste culto hoje, aleluia. Amém. Glória a Deus. Vou passar para a Manu já hoje. Vou passar para a Manu, deixar tempo para ela hoje. Boa noite, família. Estou muito feliz que todos vocês estão participando aqui com a gente para louvar o nome do Senhor, né? Para engrandecer o nome dele, por tudo que a gente passou, por todas as provas, mas o Senhor sempre nos deu a vitória, né? Que a gente vai vencendo, né? Deus vai dando as provas, as lutas, e no momento é difícil, mas essas provas, essas lutas, quando são vencidas no nome do Senhor, elas se tornam um lindo testemunho, que é para a honra e glória do Senhor e para ajudar as outras pessoas também, né? Para fortalecer a fé de cada um. Eu vou tentar não chorar hoje. Quase impossível. Mas vamos lá. Eu queria começar a Deus por tudo, né? Por tudo que a gente passou, por todas as provas, as lutas que não foram fáceis. A gente continua passando por provas, por lutas, mas eu sei que o Senhor, ele sempre vai dar a vitória se a gente continuar nos caminhos dele, fazendo a vontade dele, se a gente for obediente ao Senhor, né? Isso, ele sempre vai nos dar a vitória, né? Porque só há um caminho, né? E é o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Eu queria começar falando rapidinho sobre o testemunho e agradecer a Deus, né? Hoje a gente não vai se estender. Então, assim, como todos sabem da família, né? Em janeiro a gente passou por um problema muito difícil, que foi a descoberta do lúpus, da fibromialgia, das síndromes, né? Que eu tenho. E para a gente foi um baque muito grande, mas quando eu fiquei sabendo da notícia, o Senhor já me deixou de prontidão, assim, que ele ia me curar, né? Que ele ia me curar, que ele ia me dar a vitória, né? Sobre tudo isso, né? E eu criei. Por mais que foi difícil, por causa das dores, por tudo que eu fui passando, né? Foi muito difícil. A gente chorou muito, agradeci muito, e a gente foi levando tudo isso. Quando foi em junho, a gente tinha optado por colocar o DIU, por conta da doença eu não podia engravidar. E aí nós fomos no médico para a gente colocar o DIU, para eu colocar. Para colocar o DIU, e quando chegou lá, o André virou para o médico e falou assim: eu acho que a Manu está grávida. E eu fiquei com raiva do André, né? Eu falei assim, eu vou matar esse menino. Por que ele foi falar isso pro médico, né? E aí o médico falou assim,
Emanuele vai fazer um teste agora. Aí eu falei assim, não é gravidez não, doutor, é que toda vez e quando eu tenho crise, né, não desce para mim, então eu sabia que era isso. E aí o doutor falou, não, vai fazer um teste. Aí eu fiz, e para nossa surpresa, Elisa estava estava na minha barriga. E aí foi, assim, uma surpresa muito grande para a gente, porque a gente não esperava, né? Por conta que já ia colocar o DIU e eu não podia engravidar por conta da doença. E aí eu e o André, a gente ficou muito mal no dia, achando que nós éramos muito irresponsáveis, mas antes disso nós tivemos algumas revelações da parte de Deus por várias pessoas falando que eu ia engravidar. E eu falava, é impossível eu engravidar, né, queridos? Não dá, porque eu tô com uma doença que me impossibilita. Eu só tenho um ovário, eu tomo medicamento forte, quem tem lúpus tem muita dificuldade para engravidar. Então, assim, para mim seria algo impossível. Só que aí minha amiga me ligou, quando eu estava trabalhando, foi no banco, falou, Manu, eu vejo você com uma criança, assim, assim, assado. E muitas revelações vieram falando que eu ia engravidar. E aí a gente fica meio assim, porque eu falei, nossa, não tem possibilidade, né? E aconteceu, e aí Deus usou, na terça-feira a gente ficou muito apavorado, né? E aí na quarta-feira eu marquei uma consulta com a minha reumatologista e ela foi muito usada por Deus, foi Deus mesmo falando através da boca dela, que filho era bênção, né? A gente sabe disso, mas a gente estava preocupado por causa do lúpus, de acontecer alguma coisa. E ela falou assim que tudo ia dar certo. E quando eu e o André saímos de lá, nós saímos assim renovados, assim, sabe? Nós entramos assustados e saímos assim mais calmos de lá, mais tranquilos, né? E feliz também, né? Porque ela quis dizer isso pra gente, filho é bênção, né? E isso, nós tínhamos esquecido disso, a gente estava tão preocupado com ela, né? De não poder engravidar, que a gente ficou, nossa, o que a gente fez, né? Mas ela foi usada por Deus ali para acalmar e para falar para a gente assim, não, é Deus agindo, é Deus que fez, é Deus que abriu essas portas, então aproveitem, né? Aproveitem cada momento. Ela ficou, aconselhou a gente saiu de lá tão feliz, como se tivesse o peso daquela responsabilidade que a gente tinha feito, que a gente falou, nossa, né? Como a gente foi irresponsável com o termo assim, que eu estava doente ainda, né? A gente estou fazendo tratamento, mas estava no começo, vamos dizer assim, né? Enfim, na sexta-feira a gente foi fazer o ultrassom. Chegou lá no ultrassom, a gente já estava assustado. E aí, para nossa surpresa, a médica pergunta: você tem alguém na família que são gêmeos? Aí eu falei, não, e ela falou, a sua gestação é uma gestação gemelar, você está grávida de gêmeos. Então, assim, para a gente foi um baque ainda maior, né? Porque dois, meu Deus, eu já não podia estar grávida de um, agora dois. E aí a gente saiu de lá meio passado, eu posso falar assim a palavra, mas ao mesmo tempo feliz, né? Algo assim de Deus mesmo, né? E aí a gente saiu e ela falou que era uma gravidez muito arriscada, e eu nem tinha falado para ela que todos os meus problemas de saúde, né? E ela falou que era uma gestação muito arriscada, porque iam ser univitelinos, que na mesma bolsa, né? Na mesma placenta, então eles iam se alimentar, né? Da mesma placenta, então pode ser que um desenvolvia melhor que o outro. Então ela falou que era uma gestação já de risco. E aí, enfim, nós contamos para nossa família que eram gêmeos e todo mundo assustou. Eu tive que implorar para todo mundo que era verdade, que era gêmeos, ninguém acreditava, né? E aí, na sexta-feira mesmo, teve o culto da família. Nesse culto da família foi o irmão da Josi que pregou, a Josi do Gesiel, perdão. A Josi do Gesiel. E aí ele foi muito usado por Deus e ele nunca me viu. Ele só faltou falar o meu nome. Todo mundo que sabia, né, que eu estava grávida começou a chorar, porque Deus falou claramente, né, que aquela gestação, que tudo que eu estava passando ali era um plano dele que a gente não ia entender. E ele falou assim: se Deus falasse para a gente quais seriam as provas e as tribulações,
a gente ia falar, não, Deus, eu não consigo, afasta de mim. Então, ele contou de um acidente dele, que se ele passasse pela mesma... se Deus falasse para ele, ó, você vai passar por tal lugar, se você for passar por tal lugar, vai acontecer um acidente, você nunca vai querer passar por lá. Então, Deus, ele nunca vai te dizer qual será o próximo passo, ou o que você vai passar, mas ele te dá a garantia de que ele está com você, né? Se você obedecer ele, ele está com você, e o final é a glória, né? O final é a vitória, o final é o caminho do Senhor, só leva à vitória, né? O tio está falando que vai cair. Nós temos 4 minutos, se cair o Zoom, a gente já vai mandar o link de novo aqui rapidinho, só para a gente encerrar, tá? Então fiquem espertos aí, pode ser que encerre a qualquer momento. A Lela está falando que está sem áudio. Lela, é só você clicar na tela e ativar aqui no canto esquerdo o som. É o microfoninho aí. Eu vou continuar falando, se cair, eu paro de onde eu acabei, tá? E, resumindo, foi isso. Essa palavra falou muito comigo, né? Se Deus falasse para mim, Manoel, você vai ter isso, você vai fazer isso, você vai passar por aquilo, eu já ia desistir antes de começar. Então, ele me deu a garantia do quê? Se eu mantesse firme nos caminhos do Senhor, eu confiasse nele, a única garantia, né, que eu teria é que tudo daria certo, né? E que o caminho do Senhor é o caminho da salvação, né? É o único caminho. Então, aquele dia, todo mundo chorou muito e a gente teve a certeza de que era um plano de Deus eu ter engravidado. E depois disso, a gente descobriu que uma das bebês não desenvolveu, infelizmente, então eu perdi uma das bebês, então já não era mais uma gestação gemelar, então eu voltei abalada, e assim, meu Deus, né, o Senhor falou que eram gêmeas, então o que está acontecendo? Agora não é? Então por que o Senhor me deu? Porque agora o Senhor tirou, né? Sempre vai ter os questionamentos, não tem jeito. Isso, a gente sempre vai questionar, mas eu questionava confiando em Deus, sabendo que a gente poderia não entender, mas a gente tinha que confiar. E foi isso que nós fizemos. E aí depois eu tive descolamento na placenta, então eu tive que ficar de repouso durante um tempo. E aí, quando nós fomos para o médico, ele falou assim, Manu, a bebê não está desenvolvendo mais, ela parou, ela estacionou. E isso é muito grave, né? E aí eu falei para o André, André, eu não quero mais ir para o médico. Cada hora que a gente vai, parece que é um problema, a gente volta com uma notícia ruim, né? E aí ele falou que a bebê não estava desenvolvendo. Por conta disso, eu ia ter que tomar aquelas injeções da barriga, que chama enoxaparina, todos os dias. E aí eu cheguei em casa toda chorosa, falei, ai, meu Deus, mais uma coisa. E vamos lá. Agora que essa menina tinha um medo de agulha, mas a primeira gravidez tirou todo o medo já dela de agulha. Ai, meu Deus. Foi barra. Mas aí, depois que eu tomei a enoxaparina, eu voltei e o médico falou que, graças a Deus, a neném começou a voltar a se desenvolver. E depois eu voltei lá de novo e ele falou, Manu, a sua placenta está envelhecida. O que é a placenta envelhecida? Ela vai se calcificando, então não passa muito nutriente para beber, oxigênio, sangue. Tudo isso a placenta tem que passar para beber, né? E não estava passando porque ela calcifica a placenta, né? E isso é perigoso, é grave, né? E aí vou tentar resumir aqui. E aí, como eu estava falando da placenta, né? O último grau de uma placenta é o grau 3. E para surpresa de todos, adivinha qual grau eu fui? O 3. Então, foi uma placenta grau 3. E aí ele falou, Manu, a nenê pode nascer prematura por conta do lúpus, né? Por conta das medicações que eu tomo e também por causa da placenta. Então, tudo está contribuindo que ela vai nascer bem antes do esperado. E aí era aquele sentimento de qualquer momento ela pode vir. Então, você ficava assim, sentia alguma dor, sentia alguma coisa... Você ficava naquela, meu Deus, será que vai nascer antes? Se nascer antes, vai ter que ir para UTI, vai ter que ir para a incubadora. E eu falava, Senhor, me ajuda, assim, segura as minhas mãos para eu passar.
e eu tenho que ser forte, que, né, eu tenho que passar isso e eu não posso, né, me abalar, eu vou ter que passar por tudo isso firme e forte. E aí, quando eu fui de novo no médico, ele falou para mim que os membros da nenê não estavam crescendo, que seriam os bracinhos e as perninhas. E ele falou assim, ó, ela tá com um retardo no crescimento dos braços e da perna, não é nanismo, mas pode ser que isso... Aí eu falava para ele, mas como assim? Ele falava assim, eu não tenho nenhuma garantia, só quando ela nascer. Só quando ela nascer, que a gente vai ver isso daí, né? Então, ele media e não estava compatível com o crescimento da nenê. Um exemplo, eu estava de 30 semanas, o crânio e a barriguinha estavam compatíveis. E quando media os braços e as pernas, eles estavam, tipo assim, com 28 semanas. Então, estavam muito atrasados. Então, assim, ela estava com os membros muito curtos. E isso, assim, preocupou a gente, né? E aí, como eu disse, né, a gente ia para lá e só voltava com essas notícias. E aí teve uma vez que eu tive um sonho, que Deus me deu um sonho. Que eu falei assim, Senhor, assim, a gente não tem certeza de nada, porque o Senhor ele pode tomar, né? O Senhor pode dar a vitória dela nascer em perfeito estado, ela poderia vir especial e a gente ia cuidar do mesmo jeito. Então, assim, a gente ia amar e cuidar da mesma forma, só que você fica naquela coisa, meu Deus, como será, né? Naquela expectativa, naquela coisa de toda vez que você vai, alguma coisa está errada. Então, assim, você fica apreensiva, mas confiando em Deus, que eu sei que Ele ia fazer o melhor para a gente. E aí eu tive um sonho assim, que eu fazia o ultrassom e ele me dava um ultrassom assim, placenta envelhecida, nascimento prematuro, membros curtos, desenvolvimento, eu falei para você, tipo retardado, tipo assim, atrasado, desenvolvimento atrasado, todas as coisas que eu escutei, sabe? E aí eu pegava uma caneta branca e eu escrevia em cima de tudo. Placenta envelhecida, eu colocava, não vai ser envelhecida em nome de Jesus. Aleluia. Aí eu colocava assim, nascimento prematuro, não vai nascer prematura, em nome de Jesus. Aí falava assim, Foi muito impactante esse sonho mesmo, porque era um momento que a gente estava muito assustado, assim, né? Essas idas, né, a fazer a ultrassom. E quando ela teve esse sonho, realmente foi o dia que eu tive a certeza mesmo que iria dar tudo certo, porque foi um sonho, sabe aquele sonho que ela falava assim, eu falava, não, mas isso aí já está acontecendo, eu acho que já é o futuro já para Elisa, né? Foi um dia assim muito bom esse sonho, foi um sonho muito bom, um sonho de bênção. Eu brincava com ela que ela tinha muito sonho de... Só, meu Deus do céu, só aquelas coisas ruins, né? Meu Deus do céu, para com esses sonhos ruins. E aí veio esse sonho bom, assim, que foi uma coisa tão maravilhosa para nossa vida, que regozijou nossa vida, assim, foi muito bom o restante até da gestação. E Deus me deu esse sonho, e aí eu escrevia em cada parte que estava descrevendo que o desenvolvimento dela não ia para frente, que a placenta estava envelhecida, que ia ser um nascimento prematuro, eu escrevia em cima, profetizava bênçãos em cima. E aí eu entregava para a recepcionista, né? E ela entregava para o médico. E o médico mandava eu entrar dentro da sala, e na hora que eu entrava dentro da sala, ele jogava assim o ultrassom. Realmente, hein? Tudo que você escreveu aconteceu, tudo que você profetizou aconteceu. E aí, na hora que eu olhava o ultrassom, tudo que eu tinha escrito tinha acontecido, né? Não tinha acontecido nada com a Nenê. Ele falou, então, você profetizou e aconteceu. Então, esse sonho Deus me deu também, que eu acho que foi assim, para me tranquilizar. Entendeu? E para eu profetizar bênçãos, para eu profetizar palavras de cura, né? Palavras de bênção mesmo para a vida da minha filha, para a vida da minha família, que tudo ia acontecer no tempo de Deus, conforme Ele queria, e tudo ia correr bem.
Eu profetizava dia e noite, orava a Deus, né? E a minha família orando, e muitas pessoas orando por mim. A nossa família mandava para o grupo de oração, e as mulheres das orações e os homens de oração orando para essa gestação acontecer, né? E deixa eu ver aqui na minha cola. E aí foi muito engraçado que na segunda-feira o meu médico falou assim: Manu, sexta-feira você vem aqui. E eu falei assim para o André: sexta-feira eu acho que o doutor vai querer fazer a minha cesárea, vai querer tirar a Elisa. E na segunda-feira, uma moça lá do ultrassom me ligou, falou: eu posso te encaixar no ultrassom? E aí foi um dia que eu levantei e eu falei assim para o André: nossa, eu queria tanto fazer um ultrassom hoje. Sabe quando você está sentindo assim? Que você queria ver a nenê, eu queria ver se estava tudo bem, assim. E eu comentei com ele de manhã. Deu um tempo, a mulher do ultrassom me ligou: Manu, a sua consulta é quinta, mas você quer mudar para hoje? Abrir uma vaga. E eu falei: quero. E eu achei assim, tão assim, né? Eu falei: nossa, André, acabei de falar para você que eu queria um ultrassom hoje, e a mulher me ligou. E aí eu fui para o ultrassom. Nisso, o médico ficou 40 minutos calado, fazendo ultrassom. E aí eu falava: doutor, tá tudo bem? Aí ele olhava assim com o olhar, até a Má foi comigo, minha sogra, né? E ela ficava perguntando também, porque ele ficou quieto, né? E eu falei assim: doutor, fala para mim o que está acontecendo, porque através do que você falar, o doutor vai querer fazer, né, a cesárea, enfim. Ele falou assim: aguarda que eu vou te dar o resultado e você já leva lá para o seu médico. Aí eu já desconfiei que algo estava errado, né? E aí ele falou: deu uma alteração, sim, no exame, no Doppler, que o Doppler, ele leva o oxigênio e o sangue para beber, né? Então, se o Doppler dá alguma alteração, tem que tirar a bebê, porque se não vai oxigênio e sangue, né? Aí ela morreria. Então, eu passei no consultório do doutor, deixei o exame lá com ele, deixei com a secretária e mandei uma mensagem para ele: doutor, deixei já o exame aí, tá? E aí você me manda uma mensagem ou me liga. Quando foi 7h30 da noite, ele me mandou uma mensagem muito bravo, falando assim: Manoel, ninguém me deixou seu exame, eu já estou em casa, já estou no caminho para casa. Ele falou assim: assim que eu chegar, eu vejo, mas o que o médico falou? Aí eu falei: eu lembro que eu fiquei com uma palavra na minha cabeça de centralizado. Eu falei: doutor, eu só lembro da palavra centralizado. E isso quer dizer que a nenê já estava pronta para nascer, né? Centralizado quer dizer que o Doppler estava dando já alteração, né? E aí ele falou assim: tá bom, quando foi 9h da manhã, a secretária dele me ligou: Manoel, esteja aqui daqui meia hora. Aí eu falei: meu Deus, né? Alguma coisa aconteceu. E aí eu cheguei lá e o doutor falou assim: Manoel, nós vamos fazer sua cesárea, já vai lá no hospital, deixa tudo feito. E aí, irmãos, família, amigos, eu tava numa calma que quem me olhasse falava assim: não é, Manoel, não é? Todo mundo assim, né? Eu cheguei aqui em casa, tava minha sogra, minha mãe e a tia Laura. Na hora que eu cheguei, eu falei assim: gente, eu vou fazer a cesárea hoje. Todo mundo apavorado, todo mundo saiu, cada um com um canto, faz não sei o quê. E eu calma, e elas olhavam pra minha cara e falavam assim: nossa, você tá muito calma, o que tá acontecendo? Aí eu falava assim: é a paz que excede todo entendimento, né? Que é Deus. Deus estava me dando aquela paz de que ele estava no controle, né? E eu não entendia, mas eu confiava. E aí chegou lá na hora da cesárea, né? Aquele momento, né? E elas tentavam colocar um catéter em mim, me furou 5 vezes. E eu só gritava assim na sala: Jesus, me ajude! Que eu já não Minha aguentava esposa mais. chegou cheia de hematomas no braço. Mas eu vi, na verdade, né? Eu dei aquela escapada, fui lá ver Tinha o umas 10 pessoal, pessoas em cima de mim. o pessoal me expulsando de lá, que eu não podia ficar lá, né? Porque estava antes do parto ainda, né? E eu querendo ver, eu vendo as mulheres lá furando minha esposa e não pegava a bendita da veia. Falei: nossa, Jesus. Bem na hora que eu olhei, a mulher pegou. Foi. Foi bem, foi bem tribulosa essa parte. E aí, graças a Deus, a Elisa veio em perfeita saúde. Não tinha nada de membro curto. E eu vou te dizer que eu fiz ultrassom um dia antes. Não tinha como crescer em um dia, né? Em 24 horas
Nós não crescer entendemos. os membros, né? Então, assim, foi um milagre de Deus, porque ela nasceu perfeita, ela nasceu com saúde, né, amor? Sim. Graças a Deus, ela nasceu assim, né? E deu tudo certo, tudo correu bem, foi uma paz naquele lugar, na hora de fazer a cesárea, tudo correu tão bem, assim, eu fiquei muito feliz. O André vinha assim, falou assim, amor, tá tudo bem, amor, tá tudo bem, fica com a neném que tá tudo certo. Ela não queria que eu ficasse com ela. Fica lá com a nenê. Fica com a neném. Fica com a neném. E na hora que a neném nasceu, eu esqueci do principal, né? Na hora que a neném nasceu, o médico falou, olha, um nó verdadeiro. E o nó verdadeiro, para quem não sabe, é um nó no cordão, né? Então, se esticasse um pouquinho mais, o cordão não iria mais oxigênio, por isso que deu alteração no Doppler, né? Que foi essa alteração que ele falou, vamos já tirar a nenê, né? Então, se esse nó tivesse dado uma puxadinha aí, teria acontecido pior, mas a gente confiou em Deus, a gente colocou a nossa fé em Deus, né? Entregou nas mãos dele, porque muitas vezes a gente fala que entrega, tira, né? Coloca na mão de Deus e tira. A gente sabia que a gente não podia fazer nada. Uma gestação, você não pode fazer nada com a sua força, porque é algo tão sobrenatural, é tão maravilhoso, né? Uma, uma mulher gerar o filho, né? Que a gente não tem controle. Então, Deus quis dizer assim, Emanuele, você não está no controle de nada. Eu estou no controle de tudo, né? Eu tenho o controle da situação. Você não vai entender, né? Você não pode fazer nada. Mas se você confiar, colocar a sua fé em ação, a sua fé em Deus, né? Em mim, em Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Tudo vai acontecer para a honra e glória do Senhor. Às vezes não é como a gente espera, não é como a gente quer, mas ele tem o melhor, como eu já disse, a gente não tem como a gente saber o que vai acontecer, não tem como a gente prever, né? Não tem como a gente prever, mas a gente tem que confiar em Deus. Por mais que a gente vai chorar, por mais que a gente vai, às vezes, duvidar, a gente vai questionar, mas a gente pode não entender, mas a gente confia que no final ele tem o melhor para a gente. Por mais que o melhor não seja, às vezes, o que a gente está pensando, mas o Senhor é aquele que nos formou, né? Então, ele sabe de todas as coisas, ele sabe do final. Glória a Deus. Então, a gente tem que confiar, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições, às provas do dia a dia. Isso mesmo, tio, vale a pena servir nosso Deus. Vale a pena. E para finalizar esse testemunho, para a honra e glória do Senhor, eu queria deixar 2 versículos. O primeiro versículo é 1 Coríntios 2, 9, que diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente pode não ver, a gente pode não ouvir, né? Mas a gente não tem a noção do que Deus tem preparado para aquele que é fiel a Ele, para aquele que serve a Ele, para aquele que abre mão de muitas coisas, né? A gente abre mão de muitas coisas que às vezes seriam favoráveis a nós, né? Ao nosso ego, ou seriam favoráveis para a gente, né? Quando a gente abre mão disso, o Senhor ele nos honra, né? O Senhor ele nos dá a vitória. Então a gente não tem noção, né? A gente não pode ver, a gente não, né, nem sequer imagina o que Deus tem preparado para cada um que está aqui, né? E aí o outro versículo que eu quero deixar é em Romanos 5, do 3 ao 5, tá? Que diz assim, ó, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Glória a Deus. Então, é para a gente gloriar nas tribulações, é para a gente perseverar,
que o Senhor, ele quer, sim, né, um caráter aprovado, né? Então, assim, eu quero glorificar a Deus, né? Porque na hora do momento que a gente está passando por tudo isso, não é fácil. A gente chora, a gente clama, a gente às vezes fala o porquê, mas a gente crê em Deus e tem fé de que tudo isso, uma hora passa, gente, uma hora acaba. Amanhã é meu último dia de enoxaparina, é o último dia que eu vou tomar injeção na barriga, para honra e glória. Então, uma hora acaba, uma hora passa, mas o Senhor, ele quer de nós a fidelidade, o Senhor, ele quer de nós o compromisso, o Senhor quer de nós a obediência, e ele quer de nós a confiança de que tudo vai acontecer da maneira dele, do jeito que ele quer, e sempre é o melhor para a gente, mesmo que a gente não consiga ver, né? Ele tem preparado algo maravilhoso para cada um de nós. Então, eu quero agradecer a cada um por estar aqui disponibilizando o seu tempo para estar aqui junto comigo, né? A gente fala para chorar com os que choram, mas também se alegrar. Uma mensagem aqui, a Fran todos os dias veio aqui, aplicou a injeção. Somos muito gratos pela sua vida, Fran. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus proteja você por tudo que você fez pela minha esposa. Tá acabando, né? Tá encerrando, mas ela veio todos os dias aqui aplicar a injeção na Manu, que a Manu tinha medo que eu arrancasse a barriga dela. É que ele deixava um hematoma na minha barriga. Eu agradeço a todos, em especial a família, né? É isso mesmo, Deus merece lhe toda a honra, toda a glória. E eu quero agradecer a toda a minha família, todo mundo que me ajudou passar por isso. Sem eles eu não tinha conseguido. Todo mundo me ajudou muito, 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 muito mesmo. Então, eu agradeço a Deus, primeiramente, ao meu marido, que esteve comigo, as minhas filhas, a minha mãe. Eu não vou falar nome, senão eu vou perder. Então, assim, a toda a minha família, todo mundo se disponibilizou um tempo para cuidar de mim. Eu sou muito grata. E Deus vai recompensar vocês muito, muito, muito mesmo. Eu agradeço. Aleluia! Eu agradeço também, né, a Deus, né, e a todos vocês, toda a minha família, todos os meus amigos. E é um culto de ação de graça, né, um culto de alegria. Eu estava com louvor aqui preparado para a gente encerrar. Te agradeço. Nenhuma condenação lá. Fala de todas as provas, eu achei bacana. Não ensaiamos, mas vamos cantar aí e encerrar esse culto. Agradecemos de coração a presença de todos vocês, ter disponibilizado esse tempinho aí para estar com a gente. Eu pude sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, lembrando por tudo isso. Eu sei que todos nós temos provas, temos as bênçãos também que são derramadas, e é isso que a gente precisa, que Deus abençoe a nossa família, cresça sempre com saúde, com Deus na frente de tudo, e tudo vai dar certo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Uma condenação
Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Agradecemos, aleluia, glória a Deus. Perdoa, hein? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do tentador. Lembranças do passado vêm que querem me fazer parar. O mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz, e é certo que provas virão investidas do tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Deus, aleluia! Pessoal, quero convidar vocês para nós orarmos nesse momento, né? Vamos pedir a Deus que continue nos abençoando. Ele fez uma obra tão grande, maravilhosa. Toda a nossa família está aí abençoada. Então, ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia e bondade. Estenda sempre as tuas mãos sobre todos nós e nos ajude, porque sem ti nós não somos nada. Senhor, este grande livramento, Senhor, a bênção retida, recalcada, sacudida e transbordante, derramaste sobre nós, e somos muito gratos a Ti por tudo isso. Pai amado, desde já te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e para todos sempre. Que todos digam Amém. Amém.